Bem-vindo ao segundo episódio do nosso. A gente ainda não sabe como é que vai chamar. Então, se você quiser dar uma sugestão de nome, hoje eu e a doutora Thaís estamos aqui para falar sobre como ficar mais bonito em pleno 2025. As novas tecnologias que estão aí revolucionando o mercado da beleza, da harmonização facial regenerativa, da estética regenerativa. E aqui a gente está para tirar as dúvidas de vocês, esclarecer um pouquinho mais sobre esses novos procedimentos, falar um pouquinho sobre idades, né, de tratamento. Tem muita gente aí que tem dúvida se começa jovem, se não começa, se é só para gente que tem mais idade, que não quer envelhecer. Então, doutora Thaís, nossa especialista em harmonização orofacial, conta um pouquinho para gente como é que está o momento hoje da harmonização facial frente a essas tecnologias todas. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e trabalhar junto nessa equipe. Bom, muita coisa mudou dentro da estética facial e hoje nós temos uma visão muito mais coreana, vamos dizer assim. Então, por que coreana? Porque nós temos uma cultura diferente da Coreia e lá eles cultuam isso, eles já têm na cultura o tratamento de beleza, a prevenção de rugas. E tudo isso agora chegou no Brasil, né? Tá chegando cada vez mais, a gente vê pelas peles coreanas. Mas o que é isso então, né? Tecnologias não invasivas, tratamentos sem picada, sem dor, tecnologia nos produtos, como você comentou, que idade a gente começa? Então, na Coreia, com 15 anos não é festa de 15 anos. A partir dos 15, 16 anos, elas já começam um tratamento preventivo, desde do creme, do skincare, dos passos de skincare, de limpeza, e a gente vê isso crescendo muito no Brasil, né? Até as tecnologias. Então, já a prevenção dessas rugas. O que a gente tem hoje, então, de mais moderno dentro dessa tecnologia para estética? Tratamentos com exossomos, que é o rejuvenescimento celular, sem dor, Sim. sem agulhas. Tecnologias de laser e ultrassom microfocado, também sem dor, sem agulha. O ultrassom microfocado vai tratar as camadas internas, então de dentro para fora. Ele é aplicado aqui fora, mas vai pegar as camadas mais profundas. E o laser, que nós temos diversos lasers hoje em dia, ele vai atacar então aqui fora, fazendo rejuvenescimento de fora para dentro. E sem deixar para trás o que tem de mais moderno e o que é mais falado nesses últimos 2 anos e esse ano no Congresso de Estética no INCAS, em Paris, o que foi mais falado foi sobre os exossomos. Os exossomos são, então, nanovesículas carreadoras que mudam e regeneram a célula, não deixando essa célula envelhecer. Então, nós associamos a tecnologia, associamos aos bioestimuladores e a outros procedimentos estéticos. Então, pode começar jovem, que você vai fazer menos tratamento e vai manter a juventude, e assim como uma pessoa com uma pele mais madura para rejuvenescer essa pele. E mesmo no paciente que já é mais maduro, como você falou, fazendo os procedimentos que têm as picadas, né, como o bioestimulador, como os preenchedores, o botox, os exossomos também vão funcionar? Sim, na verdade, nos pacientes jovens, ele vai prevenir o envelhecimento, porque todos os dias, né, com o estresse oxidativo, com o sol, com o nosso estresse de vida mesmo, alimentação, a gente vai envelhecendo. Então, nas pessoas jovens, ele vai prevenir esse envelhecimento, já regenerando e reparando a célula. Na pessoa madura, você vai associar outros tratamentos e vai conseguir também reparar e rejuvenescer essa célula. Qual é a maior diferença entre a pele madura e a pele jovem? Provavelmente a pele madura, que não conseguiu ter esse tratamento prévio, ela vai precisar de mais sessões do que a pele jovem. Então, por isso a gente fala para já usar a cultura coreana, desde cedo, começar de pouquinho para não precisar lá na frente de mais procedimentos.
Tá, e mesmo, por exemplo, a pessoa não teve, né, esse cuidado, não tinha antes essa tecnologia toda, né, não chegava até a gente. Ela resolveu começar agora, então, os procedimentos regenerativos, não digo, mas reparadores, né? Uma mulher mais madura. Como é que ela começa? Qual que é o passo a passo para entrar nessa questão da beleza, da harmonização facial É, natural, né? Vamos falar da coisa sem exageros, da coisa que realmente tem uma, uma visão biológica, né? a gente quer trazer saúde para a Exato. célula e quer trazer uma pele saudável, com viço, com hidratação, que é o que a gente vai perdendo. Então, o ideal é passar por uma consulta e no processo de envelhecimento, a gente não só envelhece a pele, nós temos o envelhecimento ósseo. Então, o osso, né, a gente vê que o osso vai diminuindo. E na face acontece da mesma forma. O processo de envelhecimento, ele abre as órbitas, ele diminui os ângulos, porque o osso ele vai sendo reabsorvido. E nesta consulta, primeira consulta, o que a gente vai analisar? Se essa pessoa precisa reestruturar essa parte, aí vai ser um tipo de procedimento, e também se ela precisa de cuidados da pele, que aí sim a gente vai ter um cuidado focado para a pele. Na maioria das vezes, a gente faz um pouquinho de cada um se a pessoa nunca fez nada, mas apenas revertendo o processo natural de envelhecimento para um processo natural de rejuvenescimento sem exageros. Sim. Então, não é para aumentar, por exemplo, vamos fazer um preenchimento de lábio, porque o lábio vai murchando e vai ficando as rugas. Então, nesse processo de rejuvenescimento, por exemplo, do lábio, a gente não precisa deixar com o lábio grande. A gente vai Os excessos, né? Aquela É, boca de linguiça. exato. O ideal é dar um contorno, hidratação, resolver a reabsorção óssea de cima da maxila e da mandíbula, que vai fazendo tudo isso murchar. Então, natural, você só reverte esse processo de envelhecimento. E tem uma idade mais prevalente que essa reabsorção acontece? Geneticamente, nós temos diferença, né? Você vê algumas pessoas com, vamos falar das rugas, força muscular muito nos olhos. Tem gente que tem a força muscular na braveza, Sim. né? Então, já temos essas diferenças da genética e na raça. A gente vê que as raças também têm diferença, mas a partir dos 25 anos, a gente vai perdendo colágeno. Ai, que triste. E com 35 começa ali levemente a aparecer, mas depois dos 40 é que as pessoas chegam e falam, mas eu tava ótima, parece que esse ano Eu fiz derreteu. 40, derreti. É igual óculos, né? Eu fiz 40, tive que usar óculos. É, Mas isso vem muito sobre, principalmente falando da saúde feminina, sobre a queda hormonal também, né? Sobre a questão do climatério, da pré-menopausa, onde as mulheres começam a ter um declínio, principalmente do estradiol, e isso faz com que haja uma perda maior ainda da produção do colágeno também. muito maior ressecamento. Se a pele, né, perde muito mais água, porque Sim. já não está conseguindo manter, né, aquela água por conta dos hormônios, ela fica mais ressecada, mais craquelada, e aí fibroblasto não consegue mais, esse colágeno perde muito mais rápido mesmo. Uma outra questão também que a gente vai falar é sobre a saúde sistêmica interagindo com os resultados da harmonização facial, né? Então, uma paciente, por exemplo, que tem o costume de comer muitos doces, que tem diabetes tipo 2, muitas vezes, não controlado, essa paciente ela está muito mais propensa a um processo de glicação, que é como se fosse uma caramelização do sangue, né? E aí o resultado dela na harmonização facial acaba não sendo tão aparente, né? Tão eficaz. Não, com certeza. Então, o que a gente sempre indica é fazer essas reposições, suplementação do que está faltando. Porque um exemplo muito clássico é você ter o melhor computador, o melhor executivo, o melhor vendedor e não tem matéria-prima para fazer o produto. Sim. Então, você põe o melhor bioestimulador, põe exossomos, faz uma tecnologia maravilhosa. Mas por que eu não estou tendo resultado?
Alguns anos atrás eu não entendia isso, mas hoje, trabalhando com a odontologia integrativa, a gente entende isso. A Sim. questão dos hormônios, a questão da suplementação. Se a pessoa não tem matéria-prima para fazer a fibra de colágeno, ela não tem as vitaminas, ela não tem uma boa nutrição, né? Tá com déficit vitamínico. Como ela vai fazer o colágeno? Não tem. O corpo ele tem que lidar com outras coisas naquele momento. Sim. E é tão importante a gente ver isso previamente, né, na consulta, para fazer com que as expectativas dessa paciente ou desse paciente estejam alinhadas com o resultado que ele vai receber, né? Porque ela sabendo, muitas vezes, de um problema, de uma inflamação sistêmica que ela tem, a gente dá a ela a possibilidade de melhorar ou não, se ela quiser, né? Sim. E se ela, de fato, for partir diretamente, né, no caso que ela esteja inflamada, e partir diretamente para um processo da harmonização, ela sabe que o resultado dela não vai ser tão eficiente, né? Como se ela primeiro limpasse o organismo, fizesse toda a suplementação para depois, a desinflamação, inclusive, para depois fazer a harmonização. E só de desinflamar, só de melhora suplementar já melhora. É. Eu falo que é um bônus que vem automático ali. Exatamente. Então, a pessoa já não fica mais com as olheiras inchadas, As manchas, né, na as face. manchas da glicação pelo açúcar já desinflama. Muitas vezes o contorno melhora, a hidratação melhora, então o vício melhora. Então, uma coisa é muito ligada na outra para você ter um resultado eficaz e duradouro, principalmente. E se sentir com energia boa, bonita, né? Para aproveitar, né? É. Toda essa beleza que veio da harmonização, aproveitar isso tudo. Uma coisa que você falou sobre as manchas, né? O que a gente conhece pelos melasmas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre eles e como é que é a atuação hoje da harmonização regenerativa sobre eles. Bom, antigamente cuidava-se tentando clarear essas manchas. Sim. E de uns anos para cá a gente já sabe que não é só um tratamento, é um gerenciamento de pele que você faz quando tem melasma, porque só o calor já faz com que a mancha volte. Então eu tinha clareava, rebote, voltava a mancha, clareava, rebote. Hoje a gente sabe que a alimentação dá muita diferença, o calor. E com os exossomos a gente consegue mudar a informação celular, a gente consegue modular. Então, os exossomos, eles são carreadores e moduladores celulares. E você colocando esses exossomos, ele vai falar, fibroblasto, faz mais colágeno. Melanócito, para de manchar. Então, a gente tem suplementação para poder acalmar o melanócito. A gente tem o tratamento com os exossomos, que vai fazer o quê? O equilíbrio dessa célula. Então, um gerenciamento muito mais leve, muito sem rebotes, né? E às vezes tinha que fazer um peeling para clarear, a pele Sim, ficava aquela toda coisa super sensível, você não pode acessível, sair. né? Como é que você mora no Brasil? Não pode sair quando tem sol, aí Sim. fica complicado. E com isso, a gente melhora também as rugas, porque os exossomos eles vão melhorar na qualidade um todo. Então, as rugas, a hidratação, o viço, clarear, enfim, melhora a qualidade, melhora tudo, né? É isso aí. Bom, vou deixar aberto se você quiser deixar mais algum recado aqui, mais alguma orientação para os pacientes, para os nossos telespectadores. Bom, toda mulher gosta de um creminho, mas eu sei que tem gente que não usa, então eu já queria deixar essa dica para você. Não deixe de cuidar da sua pele. Limpar antes de dormir e hidratar durante o dia. Hidratação e protetor solar é o básico do básico e faz muita diferença. E no futuro você vai me agradecer. Independente dos procedimentos que hoje não dá para reclamar. Tem injetável, sem ser injetável, tem com tecnologia, totalmente sem dor, mas você no dia a dia fica a dica Limpar, para cuidar. hidratar e proteger é o básico, né? É o básico. É isso aí. Bom, se você gostou, se você quer saber de mais alguma coisa, deixe seu comentário aqui embaixo, mande mensagem pra gente, a gente vai te esclarecer assim que possível. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.